Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência 427 a esse vídeo, Encarnação dos Espíritos, a Gênesis capítulo 11, né? Então, nós nos encontramos na questão de número 28, mas faz parte do assunto sim, né? Então, vó me disse que por falta de disciplina minha, por falta de responsabilidade minha, por falta de amor próprio, eu tenho depressão, angústia, melancolia, ansiedade. E também ela me disse que por falta e pelo fato de eu ser um mau administrador da minha vida. Aquele dia eu acho que ela tá querendo levar alguns chinelados mesmo, alguma chinelada, porque não é possível. Eu falei, vó, mas isso é relativo, né? Ó, a gente quando opta pelo desculpismo, a gente fica buscando uma desculpinha. Vó, mas isso é relativo, né? Ela falou, eu não vejo relativo nisso, meu filho. Eu não vejo relativo nisso. Sabe por que eu não vejo relativo nisso? Porque se a depressão, se a angústia, se a melancolia, se a ansiedade, se ela, no teu organismo, é algo que corresponde à influência de obsessor, Jesus nos recomendou: orai e vigiai. E você, por acaso, tem orado? Não orar é ser irresponsável. É não ter amor próprio. Não orar e não vigiar é ser mau administrador, meu filho. Você pensa que vó pega leve comigo? Pega leve. Então, se você possui todas essas síndromes e você culpa existências passadas, ela dizendo a mim isso, e vai analisando se isso não serve para você. Se não servir, você deixa de lado. Essas síndromes todas que você traz no teu eu, é a lei de causa e efeito. Um dia você plantou, não plantou? E se você plantou, você tem o dever de colher. E você deve agradecer a Deus a oportunidade que está tendo de colher. Colha com resignação, com aceitação. Vó, mas o que é colher com aceitação e com humildade, com paciência? O que é se conscientizar-se de que o que você está colhendo foi você mesmo que plantou. Então não reclames. Porque não existe o passado. Como não existe o futuro, existe apenas o presente, meu filho. Ou você já esqueceu disso? O que você está enfrentando hoje chama-se reflexo do dia de ontem. Isso é conversa, né? É uma forma de expressão. Vó, mas e esses pacientes que vêm com, né, assim, com vários tipos de síndromes, que ficam trancafiados nos hospitais psiquiátricos, de nascença, transtornos neurológicos que são medicados pelos psiquiatras, para você ver, meu filho, Deus é tão bom, tão misericordioso, que sabendo Ele que tua cria
nem merece um tratamento digno, mesmo assim o Pai não abandona nenhum dos teus filhos. Agora eu te pergunto, quem colocou aqueles pacientes naquelas condições, meu filho? Eles próprios, mais ninguém. Porque na hora de matar, eles que mataram. Na hora de furtar, eles furtaram. Na hora de trair, eles que traíram. Na hora de agir contra os desígnios de Deus, eles que agiram. E Deus, nosso Pai todo misericordioso, ainda lhes concede a oportunidade da reencarnação, meu filho. Então, é disciplina, 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 é administração ou não é? Sabe quando ela estava quase terminando, eu fui murchando, e pensei comigo assim, gente, mas eu preciso arrumar uma forma de dar um pega nessa veinha, com todo respeito, fazer um pega nela. Mas não teve como. Porque os bons espíritos, eles são misericordiosos, eles sabem mais do que nós. Mas tá aí o modelador da forma. Por que vó é desse jeito? Porque ela fez por merecer. Ela registrou no perispírito dela e na consciência dela mais de 2.000 partos, quando na Terra aqui ela viveu no corpo físico, na época que ela conseguia devido às energias físicas, ela realizou mais de 2.000 partos. Ela era médium parteira. Trabalhou através dela o professor Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes. Por isso que está tudo na família. Está tudo na família, tudo na mesma corja, esse povo. Então, a coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. A coletividade. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo o elemento espiritual. O espírito, ele atua em toda parte do universo infinito, por toda a eternidade. Sempre houve, sempre há e sempre existirá espírito. Sob o influxo do pensamento divino. Olha só para você ver. E ainda sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte. Se não existisse o espírito, só existiria a matéria inerte. E o que é a matéria inerte? A matéria sólida, inerte. Porque nós sabemos que essa matéria aqui é a matéria cujo uma flexibilidade palpável, que dá condições ao espírito de se mover para lá, para cá. Agora, como eu já disse em outros vídeos, você sabe que todos os movimentos do nosso corpo está relacionado ao condutor dos desejos e dos sentimentos, que é
o perispírito, o condutor, né? Ele é o condutor do espírito, ele é condutor dos desejos do espírito, do sentimento do espírito. Você entendeu? Vamos pensar também assim. Eu já expliquei dessa forma, vai ficar dessa forma, porque essa é a melhor. Por exemplo, o espírito, o sentimento dos espíritos é a água. O condutor é o encanamento, que vai para tudo quanto é lado daqueles canos. Mas vamos pensar também assim no automóvel. Olha só. O automóvel é o perispírito do espírito. Não é, Luiz? Vamos raciocinar. Só para a gente estudar. Você pensa assim, eu vou na casa do Sebastião. Você entra dentro do seu automóvel e você liga o automóvel e você vai, vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali. O automóvel não te levou à casa do Sebastião? É o teu perispírito, o teu automóvel. É uma comparação, gente. O automóvel levou os sentimentos teus, os teus desejos, à casa do Sebastião. Então vamos pensar assim, que o Sebastião está te devendo R$1.000. Então o teu desejo é ir receber. Então você liga o automóvel e vai lá. O automóvel leva você lá. Então o automóvel é o condutor dos teus desejos para que você receba os R$1.000. Como o condutor do espírito também leva o espírito para prostituição, porta larga, toxicomania, né? Tem tudo isso aí também, mas nós não podemos nos esquecer que isso aí faz parte do processo evolutivo, que mais cedo ou mais tarde havemos de nos melhorar. Então, carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, então é necessário a individualização do espírito, do ser. Tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Então é lógico que existe dificuldades insuperáveis. Mas a partir do momento em que o indivíduo auto se individualiza, ele não consegue ver mais ali dificuldades insuperáveis. Há a solução para tudo. A doutrina dos espíritos, principalmente, é esse sol que clareia todos os recônditos de o eu, de nossos arquétipos. A doutrina dos espíritos, ela nos fornece resposta para tudo. Tudo tem solução.
Ah, Luiz, só não tem solução para a morte. Oxe, quem disse que não? É justamente a morte que deixa de ser bicho-papão aqueles que de fato têm conhecimento da doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos, ela nos traz consolo. Não só a respeito da nossa imoralidade, que oportunidade teremos de nos reconciliar com os nossos algozes, como a doutrina dos espíritos também nos traz consolo, conforto a respeito da imortalidade da alma. Por isso, quem tem conhecimento da justiça divina mede as consequências antes de meter a mão na cumbuca, perdão do termo. Ele não conta até 10, não, antes de cometer um ato. Ele conta 1 bilhão. Que durante aquele 1 bilhão, até ele contar 1 bilhão, já passou alguns milhões de anos. E ele já se refrescou. Já refrescou a cabeça. E já não comete mais delito. Porque não basta contar até 10. Mediante a situação, conta até 1000. Às vezes eu me encontro junto a algumas pessoas. Enquanto as pessoas estão conversando comigo, eu estou mentalmente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, Santa Maria. Não rezo Salve Rainha, não rezo o credo, porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu rezaria. Porque o importante é a conexão com Deus. E outra, você não precisa também das orações verbais, decoradas. Pense assim, ó. Enquanto as pessoas estão discutindo com você, batendo boca, fique calado. Chico Xavier dizia que todo aquele que tenta justificar um erro tem culpa no cartório. Você escreve isso aí agora. Todos aqueles que tentam justificar um erro têm culpa no cartório. Porque às vezes a gente pensa assim: eu sou uma pessoa tão honesta que eu não admito errar. Já é um erro. Porque nós nos encontramos em processo de evolução e errar faz parte da evolução. Só não cai quem nunca levantou. Ou melhor, só não cai quem nunca se levantou. Porque todos aqueles que se levantam, tropeça, cai. Mas tropeçou? Viu que tropeçou? Se recomponha, erga a cabeça, arregaça as mangas e segue adiante. Mas eu não admito errar. Eu já estou errando. Porque só não erra Deus. E também eu vou incluir agora nosso Senhor Jesus Cristo.
esses não erram. As leis do Criador, elas são imutáveis, enquanto nossas leis são mutáveis, estão sujeitas às mudanças constantemente. Você vê constantemente os sistemas sendo mudado e você, com as tuas mãos e os teus pés atados, você com desejos de fazer tanta coisa, mas você não pode fazer, porque se você faz, caracteriza, olha que barbaridade, caracteriza infringimento das leis e o teu diploma pode ser cassado. Tem cabimento uma coisa dessa aqui na Terra? Você quer fazer o bem e você não pode. E você não pode. Por isso que é preciso, até para fazer caridade, nós precisamos ter conhecimento. Eu tenho uma psicologia para lidar com as pessoas. Eu chego, olá, como é que vai? Tudo bem? Vamos fazer o curativo hoje, né? Porque a gente realiza uma asepsia, né? Só a limpeza, só. Que a gente não é médico, não é nada, mas a gente faz uma asepsia, porque para isso eu fui preparado há mais de 20 anos atrás para poder fazer asepsia em algumas ferida na perna, né, que são úlceras, varicose, algumas coisas. E a gente usa a mesma pomada, o mesmo medicamento que o médico prescreve. A gente não põe nada por conta própria. Mas eu chego próximo à pessoa, só de eu me aproximar da pessoa eu já percebo que eu tenho que mudar até o palavreado. E aí, meu, como é que vai? Tudo bem, bicho? Tudo de boa, meu? É o idioma da pessoa naquele momento. Não, você que manda, meu. Vamos deixar o dia que você quiser, nós fazemos o curativo em você. Você que manda, meu. Olha só pra você ver. Você tem que saber, você tem que ter esse jogo de cintura para lidar com todo mundo. Porque, como o vó diz, todo mundo tá certo no nível evolutivo qual cada um se encontra. Eu não posso chegar e dizer, depois que a pessoa me barrou ali, eu não posso dizer que ela é ignorante. Eu que fui até a casa dela, ela não veio até a minha casa. E mesmo que ela viesse até a minha casa, eu teria que respeitá-la. Porque a minha casa não é minha casa. Isso aqui é usufruto meu. A hora que eu desencarnar, isso aqui vai ficar tudo para trás. Ou por acaso você já viu os mortos lá no cemitério levar com eles carro, caminhão, fazenda, cofre abarrotado de dinheiro, conta bancária, senha dos cartões, os cartão todo. Até onde eu sei, fica tudo aí para a família desfrutar depois. Até onde eu sei. Agora, se eu estiver errado, você vai me desculpar aí, viu? Então nós temos que ter jogo de cintura, nós temos que saber aproveitar, entendeu? E a doutrina dos espíritos, ela é que nos traz a solução. A única coisa que não existe solução é a morte. Para o verdadeiro espírita, a morte, essa questão já foi solucionada. O verdadeiro espírita, ele está discutindo, ele está tratando de outras matérias. Ele não está preocupado com morte, porque a morte não existe. A gente respeita,
Mas nós temos que pensar no espírito, porque o espírito é que é imortal. O corpo é perecível. O corpo é aquela matéria programada para que durante o período de prova e de expiação, nele você se encontre. Mas terminou aquele período, você retorna à pátria espiritual, querendo ou não querendo. E depois, na próxima existência, você vai ter a oportunidade de retornar em outros corpos físicos. Sabe quantos milhões de vezes você vai voltar a ser bebezinho no colo da tua mãe ou você vai voltar à infância? Sabe quantos milhões de vezes? Nem eu sei. Mas você vai voltar bilhões de vezes à infância, em novos corpos. Até um dia você não precisar mais desse corpo de matéria física. Aí você vai desfrutar de outros corpos. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos gravar mais hoje.